de média e alta complexidade no país. Era isso. Obrigado. Obrigado, doutor Denilson. A doutora Hélida já está presente. Eu a convido para tomar aqui assento. À mesa. Ainda bem que deu certo, né? Não, sem problema. Então, passa a palavra agora para a doutora Hélida. Bom dia a todos. Agradeço, Vossa Excelência, esse prestigioso convite. Gostaria de explicar também a Vossas Excelências a razão desse pequeno atraso. É que o voo estava programado para as 7h45 da manhã e, infelizmente, acabou saindo às 9h. Mas é uma satisfação enorme estar aqui. Falo em nome do Ministério Público de Contas e também de uma busca muito incessante pela máxima eficácia do direito à saúde. Esse é um tema que eu tenho tido a oportunidade de debater tanto na aplicação técnica, no exame do julgamento das contas anuais de prefeituras, quanto também, do ponto de vista acadêmico, já há alguns anos. Do ponto de vista acadêmico, há mais de 10 anos. Do ponto de vista de exame de contas de prefeituras, há 3, 4 anos. E aí, trouxe para debater com os senhores alguns precedentes dos nossos tribunais de contas, alguns precedentes que tentaram flexibilizar a incidência da lei de responsabilidade fiscal, admitindo que é realmente um problema. Nós temos aí um ponto de partida, e esse ponto de partida é que o gasto em saúde encontra um teto fiscal em especial pela LRF. Não faço juízo de valor dizendo que a LRF é ruim. Não se trata disso. A LRF traz um parâmetro objetivo, ela é importante, mas especificamente do ponto de vista de efetivação do SUS, de regulamentação de um ordenamento que preveja a cooperação técnico-financeira da União, dos Estados, para com os municípios, o arranjo precisa ser redesenhado. Peço assessoria para passar, para a gente já começar a debater um pouco mais a fundo. Claro. Se me autorizarem, eu falaria já explicando direto, que eu acho que fica mais claro. Obrigada, mais uma vez, desculpa chegar tão em cima. Eu parto do projeto de lei complementar para começar a analisar a própria discussão que ele contém, que me parece extremamente pertinente, mas que merece alguns aprofundamentos e, quiçá, aperfeiçoamentos, e por isso essa audiência pública. Quando a justificação do projeto de lei complementar nos propõe a majorar de forma especializada o percentual, o limite máximo de gasto em saúde, ele não altera o CAPT. Não altera o CAPT do artigo 19, não altera os incisos do artigo 19, tampouco os parágrafos que o antecedem. E aí me traz a garantia de poder usar o total das transferências voluntárias para fazer face a essa expansão aparente do limite de despesa pessoal. Mas vou lhes explicar que isso pode gerar uma consequência indevida, inclusive restringindo o alcance dessa expansão. Próximo, por favor. O caput do artigo 19 vai me dizer que, por exemplo, os municípios aplicarão 60%. Mas a maior parte do gasto em saúde que eles executam, na verdade, é aquele que é feito fundo a fundo dos repasses do recurso do próprio Ministério da Saúde. Pequenos municípios, quando são executores de políticas públicas federais, pequenos municípios, na condição de executores de políticas públicas federais, têm o seu limite onerado pela atribuição de execução daquela política pública. E aí o debate que os tribunais de contas já fizeram, que o meio acadêmico tem feito a respeito, é que não seria suficiente apenas permitir esse 75% especializado. Talvez a forma seria tentar trabalhar algo análogo àquilo que a União tem com o gasto de pessoal, de alguns itens de gasto pessoal do Distrito Federal e dos extintos territórios, que se tornaram estados autônomos. Essa seria, para começo de conversa, uma ideia para que a gente consiga discutir contraposições. Há tribunais de contas que entendem, por outro lado, que o recurso repassado pela União
tanto fundo a fundo, quanto na forma de transferências voluntárias outras, não poderiam, o que vier de recurso federal, em que o município é mero executor, não poderia onerar o limite do município. Apenas aquilo que for contrapartida municipal. Apenas aquilo que for, de fato, recurso originariamente oriundo, né, da estrutura de arrecadação municipal, é que seria capaz de significar a efetiva disponibilidade de receita do município para custear aquela despesa de pessoal em caráter permanente. Esse é um debate realmente muito tormentoso. Os tribunais de contas que fizeram essa interpretação fizeram contrariando a competência legislativa da União. Essa é uma crítica séria. Tanto o Estado de Minas Gerais, que editou uma consulta em 2002, quanto o Estado do Piauí, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que editou uma consulta no ano passado a respeito, sabem que a competência legislativa é aqui. E que fizeram uma interpretação, inclusive, que poderia ser discutida como inconstitucional por invasão de competência de outro ente da União para legislar a respeito. Aqui, não sei se tem como deixar a apresentação na página inteira, só para mostrar os dilemas. Aqui, quer ver? Apresentação de slides. Isso. Do slide atual. Isso. Acho que passou. O que eu gostaria de debater com os senhores de forma mais pausada é que a simples manutenção do caput do artigo 19, com os seus incisos, os parágrafos 1º e 2º, inclusive a perspectiva de que a substituição de mão de obra, a terceirização substitutiva de mão de obra também onera o limite de despesa de pessoal, não resolverá o problema dos municípios. E a gente pode, inclusive, caminhar no sentido de considerar que quando a União transfere fundo a fundo toda a capacidade de estrutura de atuação direta da execução do SUS, das diversas ações do Ministério da Saúde, o próprio município se torna uma espécie de entidade executora na linha de uma terceirização de mão de obra. E aí, esse dispositivo do artigo 19, que me permite interpretar, ampliando em 75% o gasto de saúde no nível municipal, melhor seria acolhido se interpretássemos que os recursos repassados pelo governo federal e pelo governo estadual para os municípios são terceirização substitutiva de mão de obra. Não precisaríamos criar um outro critério que continuasse onerando 60% da despesa total que o município tem para alocar. Inclusive retirando do total, da base de cálculo, da receita corrente líquida, aquelas transferências correntes. Porque se a gente retira da base de cálculo também os recursos repassados, acaba que isso também prejudica, de alguma forma, ainda que indireta, a percepção do município de capacidade de promover a expansão daquilo que é necessário enfrentar no nível local. Então, aí a pergunta, a manutenção da redação atual do artigo 19, caput, parágrafo 1º e 2º, bem como do próprio artigo 20, que vai discriminar entre os poderes executivo, legislativo, no nível do Estado, discriminando judiciário, o próprio Tribunal de Contas e o Ministério Público, será que a manutenção não vai prejudicar o próprio nível municipal a quem queremos beneficiar, ou a quem queremos, de fato, atender com uma solução mais equitativa? E aí a pergunta que lhes trouxe há pouco, como trabalhar a terceirização substitutiva de mão de obra, que está lá no artigo 18, considera-se despesa de pessoal, é computado para tanto, deve ser computado como despesa de pessoal, toda terceirização que configure substituição de mão de obra. Não podemos tergiversar, ainda que de fato seja um conceito complexo, que quando a União descentraliza a execução, a simples execução da maior parte dos seus programas em saúde, acaba sendo uma terceirização substitutiva de mão de obra. E aí alocar esse conceito de ampliar o gasto em saúde dos municípios, sobretudo a repercussão do limite de despesas de pessoal, na própria ideia de terceirização substitutiva de mão de obra, resolveria melhor o nosso impasse. Do ponto de vista de quem avalia as contas municipais. Do ponto de vista de quem verifica a dificuldade que o gestor público tem de promover, por exemplo, contratação de mão de obra médica, de outras áreas intensivas em custos de mão de obra de pessoal, né? E aí
aí eu pergunto também a própria regulamentação que a STN fez, os senhores talvez conheçam, sobre os consórcios públicos, que vieram como uma promessa de resolver ou de facilitar a melhor alocação do gasto em saúde. Os consórcios intermunicipais de saúde foram regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional, Portaria 72, que previu que os repasses que os municípios fazem ao consórcio autárquico, ou mesmo ao consórcio não autárquico, para pagamento de despesas de pessoal, seriam despesas de pessoal e deveriam ser contabilizadas lá na estrutura da prefeitura, na escrituração contábil da prefeitura, como despesa de pessoal. Então, vejam, se consórcio intermunicipal de saúde, pensado como uma solução de ganho de escala, também onera o limite de despesa de pessoal, e esse é um impasse que a STN ainda não resolveu, a Secretaria do Tesouro Nacional ainda não resolveu, aqui a gente vai ter que realmente repensar que quaisquer outras formas, inclusive celebração de parcerias com o terceiro setor, contratos de gestão, todos também poderiam incorrer naquela crítica, e o Ministério Público vive se questionando a respeito disso, se não seria também terceirização substitutiva de mão de obra. Só para tranquilizá-los, não há um consenso, é matéria realmente muito controvertida. O Ministério Público realmente tem feito uma série de debates para tentar enfrentar esse problema. E se a gente quer aqui buscar uma solução equitativa, não punir, não acrescentar dificuldades, realmente talvez reorientar o foco para um outro olhar. E aí, de novo, aquela questão principal que eu falava. Qual é a capacidade de um gestor local influir nas políticas públicas definidas nacionalmente, sobretudo pela União, nos repasses fundo a fundo? Será que não é aqui que devemos pensar uma metodologia de reinterpretar o limite de despesa de pessoal da saúde? Trago, então, os precedentes. Aqui, até para atualizar, só finalizar nessa parte de impasse, e depois a gente pode aprofundar um pouco mais naquele problema principal que eu falava. A emenda 86 nos diz, a emenda do orçamento impositivo, que as emendas, aquela metade das emendas, 0,6 que vai para a saúde, não podem ser consideradas para alocação de despesas de pessoal e tampouco consideradas para formar receita corrente líquida. Então, vejamos, não fazem nem a base de cálculo da receita corrente líquida, não vão alargar a base de cálculo para que o município perceba a expansão do gasto pessoal, mas também não podem ser destinados ao pagamento de despesa pessoal. Então, não alivia, para quem é gestor municipal sabe disso, do ponto de vista de gargalo de despesa de pessoal, não traz alívio. O que é bastante interessante também para a gente começar a refletir até que ponto recurso novo, recurso estrutural tem que ser destinado para tanto. Recurso novo não deveria ir para outra finalidade quando a gente pensar se não resolver impasses estruturais, né? A repercussão, como eu falava, do conceito de receita corrente líquida, tal como a STN tem definido. O teto remuneratório, acho que talvez alguns dos que debateram antes de mim devem ter falado que é uma dificuldade sincera que os prefeitos enfrentam, né? O piso do 3711, o teto remuneratório do 3711 é um problema muito consistente. Os prefeitos nos demandam, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e vejam, paro aqui para lhes dizer um estudo que fiz há pouco tempo. Levantei dos 644 municípios paulistas, à exceção da capital que tem seu TCM, nas contas de 2012, que o TCE apurou. Recentemente, finalizamos o exercício de 2012, já começamos em 2013. Existe uma pequena distância, né, temporal para fazer a avaliação dos dados das contas de prefeituras. Mas desses 644 municípios, 510 gastam acima de 20% em saúde. Essa é uma informação que os senhores certamente já têm. Mas o assustador é que 70 municípios gastam acima de 30% e alguns, 5, 6, gastam 40% da receita de impostos e transferências em saúde. Municípios grandes, Ilhabela, Diadema, municípios extremamente complexos, gastando 30%, 35%, 40% da receita de impostos e transferência em saúde. Então, essa questão do final de mandato e a continuidade dos serviços públicos,
Ele sempre nos questiona, por exemplo, lá no artigo 21, é vedado fazer qualquer... 21 da LRF. É vedado qualquer ato de admissão de pessoal nos últimos 180 dias de mandato. Nulo de pleno direito. Aí o gestor nos posiciona a seguinte perspectiva. Vai haver solução de continuidade na execução das políticas públicas de saúde e educação? É possível admitir solução de continuidade, porque os últimos 180 dias realmente também requerem interpretação consonante ao contexto. Da mesma forma, esses limites, quando as regras nos trazem uma terceirização substitutiva, nesse caso, dos repasses fundo a fundo da União. Bom, os limites de alerta prudencial e definitivo, como um complexo sistema de controle. Eu acho que o próprio CIOPS poderia ter um filtro de diálogo mais próximo com o gestor do que ele está gastando em despesa de pessoal, custeado com recursos repassados fundo a fundo. A gente pode fazer esse filtro de controle também. Não vamos aliviar para o gestor local para que ele se sinta livre para continuar, por exemplo, comprometendo despesa de pessoal com cargos comissionados. Para que expanda, por exemplo, contratação temporária e precária. É possível criar contrafiltros. É possível criar mecanismos de análise se ele está realmente arcando com mais despesas, a despeito de não ter margem de despesa de pessoal para custear programas federais, ou se ele está sendo irresponsável na expansão de cargos comissionados e contratos temporários. E aí, nisso, vale a regra do artigo 69 da Constituição. Para cortar a despesa de pessoal, você vai obedecer àquela sequência. Então, esses limites de alerta podem também ser alterados pelos senhores. Sugerir, inclusive, atrelar uma aproximação, provar a seriedade de um projeto como esse para a saúde, para provar que não se trata de uma exceção que vai abrir a porteira e que vai arrombar o controle do gasto pessoal no país. Para evitar essa pecha de que aqui vai se criar uma exceção que pode ser perniciosa, que pode gerar um ciclo vicioso, que se controle aqui no ciclo de alertas. Que se estabeleça, inclusive, esse parâmetro de reflexão dentro do CIOPS, né? Sistema Integrado de Orçamentos Públicos de Saúde. Acho que é. Aí eu já trago, então, os precedentes, alguns precedentes. Eu tentei fazer uma pesquisa mais avançada, inclusive dos colegas que oficiam nos outros tribunais de contas do país, né? Eu pedi, junto aos colegas do Ministério Público de Contas, de todos os tribunais de contas do país, o que eles já tinham de análise de precedentes disso, e os dois casos mais paradigmáticos que eu consegui de flexibilização da regra. A grande maioria dos nossos tribunais de contas realmente adota uma postura, aplicam-se os limites do artigo 19 e 20, independentemente das circunstâncias. Então, é a letra da lei, tal como ela tem que ser lida, numa perspectiva de estrita legalidade. 2 tribunais de contas adotaram, a despeito de os demais também serem conscientes da relevância do debate, mas 2 adotaram uma interpretação de flexibilização, de análise circunstanciada das variáveis que gestores locais têm a enfrentar nesse problema. O caso de Minas Gerais é aquele que eu lhes dizia, primeiramente, ser tido como mais questionável do ponto de vista da inconstitucionalidade, porque teria invadido competência legislativa da União. Mas, de toda sorte, a despeito dessa inconstitucionalidade, porque tentou normatizar como a União contabilizaria ou não sua despesa de pessoal, estabelece uma regra equitativa que me parece razoável. E olha que eu sou membro do Ministério Público e tenho uma posição de custos legis, de fiscal da lei, mas é razoável. É uma posição defensável, é uma posição de, mais uma vez eu reitero a palavra, de equidade, de contemporização da posição do município no Pacto Federativo e o desequilíbrio que ele sofre. Qual é a posição do Tribunal de Contas de Minas Gerais? Em 2002, ou seja, muito pouco tempo depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, os prefeitos já pressionados pela pressão que sofrem cotidianamente na área da saúde, o tribunal respondeu em Minas, o Tribunal de Contas de Minas respondeu uma consulta admitindo a exclusão no cômputo do limite que seria considerado pelo Tribunal de Contas, inclusive até para emissão de pareceres desfavoráveis, porque todos sabemos,
Vossas Excelências sabem que o cômputo da despesa de pessoal é um dos itens levados, um dos mais sérios itens levados em consideração na emissão de parecer desfavorável para depois submeter à apreciação das câmaras de vereadores. Em Minas se julgou que poderia ser excluído, poderia ser apartado do limite de despesa de pessoal o montante de gasto realizado com recursos federais e só contabilizado o que efetivamente fosse contrapartida municipal. E só efetivamente contabilizado a contrapartida municipal. Olha que interessante a solução. Lançará como despesa de pessoal apenas a parcela que lhe couber na remuneração da agente e não a totalidade. Eu gostaria de propor aos senhores, já que aqui é o momento de refletir as consequências da Lei de Responsabilidade Fiscal nesses 15 anos da sua vigência, por que não realmente partir de uma interpretação integrada dos institutos? Se terceirização substitutiva de mão de obra é despesa de pessoal, a União, quando descentraliza a execução para os entes subnacionais, acaba, de uma certa forma, terceirizando a execução? Por que não promover uma integração interpretativa nos moldes em que o TCE de Minas realizou? O TCE do Piauí não foi tão longe. Ele não criou uma solução tão nova, ele não fez uma interpretação propriamente de vanguarda como o TCE de Minas teria feito. Mas também apontou um caminho de razoabilidade, um caminho de pensar o problema naquilo que ele tem de fato e de consequências sociais. O TCE, a Corte, está ali o número do processo, afastou a hipótese de rejeitar, no caso, emitir parecer desfavorável, né? Emitir parecer desfavorável, no caso de prefeituras, né, de contas de prefeituras, onde o gasto de pessoal tivesse ultrapassado o limite do artigo 19 e do artigo 20, quando decorrente de pagamento de programas custeados com recursos federais. É o mesmo problema, só que com uma solução um pouquinho mais econômica, parcimoniosa. Não significa excluir todo o montante do que foi custeado com recursos federais. Significa não considerar como suscetível de punição. É quase como se fosse uma hipótese, né, de justa causa, por assim dizer, para aquela infração LRF. É quase como se tivesse admitido uma justa causa para não cumprimento da LRF. Não estou entrando no mérito de se são as soluções melhores. Aqui os senhores é que estão no espaço privilegiado de enfrentar essas propostas que os nossos tribunais de contas, concretamente, diante dos gestores locais, houveram por bem, né, apresentar, para a gente, inclusive, não deixar também o freio correr tão solto diante do gestor. É sempre uma dinâmica de risco diante de uma sociedade que precisa também de respostas. O custo-benefício de abrir, flexibilizar um pouco em saúde, é realmente também manter mecanismos de controle atrelados. Por isso que trago aqui na parte final dessa sequência sobre o TCE do Piauí, a sugestão que os colegas do Ministério Público de Contas do Piauí trouxeram nesses autos. A doutora Raíssa, que oficiou como promotora natural nesse processo, doutora Raíssa Pimenta, e ela, no parecer que apresentou nesse processo, trouxe as seguintes sugestões. Para que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí não afastasse de forma leviana a hipótese de rejeição das contas pelo excesso de gasto pessoal, ela sugere uma série de quesitos que caminham em forma semelhante à ideia que eu trouxe há pouco de associar os alertas da própria LRF para fazer esse filtro. Então, quais são as sugestões que a doutora Raíssa tinha nos trazido? Demonstração cabal de que o índice de despesa de pessoal será cumprido com a exclusão dos recursos transferidos pelo governo federal para custeio dos programas com a saúde, da apuração da receita corrente líquida e com a retirada dos gastos com os profissionais de saúde custeados por programas federais da despesa de pessoal. Demonstração de que foram adotadas todas as providências da Constituição e da própria LRF para reduzir a despesa de pessoal. Demonstração de que foram adotadas todas as providências para otimizar a receita própria do município. E demonstração de que o índice foi descumprido. No período em que o índice foi descumprido, o gestor não contratou comissionados ou realizou terceirização ilícita.
São sugestões que oneram a motivação do gestor para que ele tenha esse benefício, né, de considerar como não incluído no limite de despesa de pessoal aquilo que ele está executando a título de Programa Federal em Saúde. E aí só quero trazer também um comentário prático daqui, ó, desse item aqui. Nós temos um problema sério de inefetividade da dívida ativa dos municípios. Também, segundo dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, há 260 bilhões de reais inscritos em dívida ativa. É um volume muito respeitável de recursos que poderiam tentar ser executados, só que a execução fiscal na via judicial se mostra inefetiva, se mostra incapaz de buscar esses recursos. O próprio TJ de São Paulo tem discutido mecanismos alternativos de induzir, por exemplo, o protesto dessas CDAs para que elas sejam, tanto quanto possível, cobradas na via que seria a via comum. Uma vez protestado o título da dívida ativa, os próprios prefeitos teriam muito mais capacidade de pressionar os devedores, porque o nome vai parar no Serasa, no SPC, vai ter outros mecanismos de cobrança. Então, é importante não perder de vista a necessidade de responsabilizar o gestor pela má gestão da receita. Se eu tenho um saldo de 260 bilhões de reais no estado de São Paulo, em créditos a receber, né, em dívida ativa já totalmente concluído o processo da sua inscrição, passíveis de execução na via judicial, e a via judicial não se mostra capaz de promover essa cobrança, por que não tematizar, como tem sido debatido no próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça tem debatido a própria pertinência de reorientar essas cobranças para o protesto. Não estamos defendendo os cartórios, não estamos criando um mercado paralelo dos cartórios. É importante que se diga isso. Mas a gente tem que também atuar de forma equilibrada. Ampliar a margem de despesa de pessoal em saúde sem controlar a própria arrecadação, o equilíbrio fiscal do ponto de vista da receita que ingressa no município, não é sustentável no médio prazo. Então, essa perspectiva de também exigir maior consistência no processo de arrecadação e o maior problema, sobretudo, a dívida ativa, efetivamente também merece uma reflexão dos senhores. Até mesmo, eventualmente, na redação do artigo 11 da LRF, no parágrafo único, quando nos diz que ficariam suspensas as transferências voluntárias em caso de não efetiva arrecadação. Então, aproveitar que o CNJ tem debatido, que é um impacto muito grande que se tem, que é uma forma de otimizar as políticas públicas. Essa é uma reflexão que foi feita no bojo de uma consulta para atender a área da saúde, mas que resolve uma outra dificuldade estrutural. E aí eu trago aos senhores, o tempo que me foi dado é curto, me desculpem ter chegado assim, né, realmente, me permitam abrir para falar, chegar atrasada. Ter pouco tempo para me organizar e já começar a falar, até estruturar o raciocínio, me permitam, se porventura alguma falha tiver ocorrido na linha de raciocínio, explicar com mais vagar posteriormente, por e-mail ou qualquer outra continuidade de estudos. Né? Talvez o raciocínio não seria tão pouco sequencial, tão pouco didático, se tivesse tudo acontecido da forma ordenada. Mas, bom, espero que a gente continue nesse debate, que não se reduza aqui. As minhas impressões sobre aqueles dois julgados que trouxe para debate com os senhores, com vossas excelências. Eu, tanto do ponto de vista acadêmico, como dizia para os senhores, estudo em nível de doutorado, pós-doutorado, há muitos anos essa temática. A professora Lenir Santos, da Unicamp, com quem tive a oportunidade de debater isso sobre aquela questão dos consórcios públicos e a portaria da STN, que diz que o repasse que o prefeito faz para o consórcio também onera o limite de despesa pessoal. Então, debatemos muito sobre isso. A professora Lenir Santos é uma respeitada defensora do direito à saúde, leciona na Unicamp, também atua no IDIAS, Instituto de Direito Sanitário. Nós temos a seguinte perspectiva, a seguinte posição. A despeito de parecer flexibilizadores, tais julgados, as decisões dos tribunais de contas, elas são razoáveis, elas têm uma perspectiva favorável. E essa posição, ela se embasa em grandes duas premissas. A primeira, já existe norma na própria LRF, já existe comando da própria Lei de Responsabilidade Fiscal que admite que a União custeie, por exemplo, despesas pessoal de outros entes subnacionais.
Tudo bem que é um legado histórico, custear, por exemplo, algumas despesas pessoal do Distrito Federal, tudo bem que é uma questão histórica, custear algumas despesas pessoal de antigos territórios. Mas a linha de raciocínio que daí decorre é que é possível. É um caminho que se abre. E que talvez fosse mais fácil até conciliando com a segunda justificativa que lhes trago, que é o artigo 18, parágrafo 1º, que sempre tenho batido nele. O artigo 18, parágrafo 1º, nos diz: considera-se computado no limite de despesa de pessoal a despesa feita com a terceirização substitutiva de mão de obra. A terceirização substitutiva de mão de obra. E aí vejamos, a União que não executa diretamente, ela descentraliza. Mas descentraliza a execução. Opera como se for uma terceirização daquela política pública. Sobretudo nos repasses fundo a fundo, com pouca capacidade de deliberação sobre o conteúdo do que vai ser feito. É um conteúdo muito exaustivo, muito bem delimitado do que vai ser executado pelo município, com pouca manobra, quase nenhuma margem de manobra local. Então, a conclusão, a consequência que daí se extrai é que descentralizar gasto de modo totalmente vinculado e sem permitir que os municípios participem devidamente do planejamento estrutural também seria uma espécie de terceirização. Terceirização da execução do serviço, para fins de terceirizar a mão de obra. O prefeito acaba executando o processo seletivo, o concurso, paga o salário, mas a estrutura da política pública é feita, é elaborada, formulada no nível central. É por isso que o TCE de Minas e o TCE do Piauí propuseram caminhos alternativos à pura e simples impugnação daquele montante de gasto dentro do limite das prefeituras. Ora, Vossas Excelências, eu estou chovendo no molhado em trazer notícia do jornal, mas é importante ilustrar. Né? Assim, me permitam até simplificar a linha de raciocínio, falar chovendo no molhado é estratégia de docência, né? Quando você quer mostrar para o aluno que algo é relativamente simples, fácil. Vejam, nós já temos mecanismos de pensar como se trataria de uma despesa custeada pela União, direta ou indiretamente. Como possível custear pela União esses programas, ou onerar o limite de despesa federal da União. Exemplo é o próprio programa Mais Médicos. É complexo, é um processo, mas é possível debatê-lo. Não há nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade a priori de uma reflexão nessa linha de sentido. É claro, precisamos promover a devida normatização no nível da União, e não pelos tribunais de contas em julgados flexibilizadores. No item 2, a própria discussão que saiu recentemente sobre o programa, a implementação do Piso Nacional do Magistério dentro da ideia do Pátria Educadora. Né? O governo começa a aventar com sinceridade para a sociedade que não se cumprirá o Piso Nacional do Magistério se não complementando com recursos federais. Se vai executar no curto prazo ou não, aí é um outro problema. Se vai efetivamente avançar nessa seara, de fato, aí realmente é uma outra dificuldade interpretativa. Mas o debate, o próprio governo federal deixou virar público. Foi uma notícia do Estadão há um mês atrás, não mais do que isso, talvez até bem menos, de que o Piso Nacional do Magistério poderia ser assumido como responsabilidade federal, ainda que na forma de carreiras federais de professores da educação básica. É um caminho. Não há mais como onerar os gestores locais. Não há como sufocar ainda mais o nível municipal diante de um impasse de máxima eficácia dos direitos fundamentais. Quem vê a judicialização da saúde, isso eu falo cotidianamente com os colegas que oficiam na Justiça Estadual, porque eu só atuo no Tribunal de Contas, e mesmo assim, os próprios magistrados, quem dialoga cotidianamente com eles, vê que eles também não se dão mais por satisfeitos com as soluções isoladas que apresentam à sociedade. Está saturada a judicialização para os próprios juízes e promotores de justiça. Ninguém mais suporta se tornar, de forma indireta, ordenador de despesa. O juiz não quer ele próprio assumir essa responsabilidade, a menos que, de fato, não haja solução.
E aí, termina, até porque o tempo já deve ter escoado, eu não sei, eram 20 minutos, né? Desculpe-me. Eu gostaria de terminar com uma instigação a Vossas Excelências. A DPF 45, para nós, na área do direito, ela é um parâmetro. Não se trata de um precedente propriamente dito, porque ficou prejudicado o julgamento da matéria. Mas na arguição de descumprimento de preceito fundamental 45, o ministro Celso de Mello, relator da matéria, analisava a LDO de 2004, em que se incluía despesas de encargos do Ministério da Saúde, despesas de dívida, de financiamento do Ministério da Saúde, como se for ações de serviços públicos de saúde. Né? Como se fosse efetivamente o cumprimento do piso constitucional no setor. E naquela ocasião, o ministro Celso de Mello só não julgou o mérito porque o próprio governo federal voltou atrás, logo na sequência, numa outra lei, e retirou aquele dispositivo. Mas na decisão que firmou, na verdade, nenhuma decisão, no reconhecimento de que tinha ficado prejudicado o julgamento da matéria, o ministro Celso de Mello nos trouxe uma lição. Foi um primeiro grande precedente, enorme, assim, uma decisão belíssima para ser lida, inclusive do ponto de vista doutrinário, onde ele nos avisa que a omissão estatal cabe, sim, ser controlada pela esfera judicial. E no caso específico do mínimo existencial. Esse é um debate que os senhores, que Vossas Excelências, têm muito mais clareza, porque lidam cotidianamente com as pressões sociais. Mas o que é mínimo existencial, se não direito à saúde? Quão mais adiaremos soluções efetivas que não apenas mitiguem as consequências, mas que voltem nas causas do problema? Qual é a maior causa dos impasses na política pública de saúde hoje no Brasil? Do ponto de vista das relações federativas, a nossa própria capacidade, a nossa própria dificuldade de reequilibrar as competências de custeio e de integração entre a União, os estados e os municípios. Então, nesse ponto aqui, inclusive quando o ministro Herman Benjamin da STJ julgou o ano passado um caso de penitenciários no estado do Mato Grosso, construção de unidades prisionais no estado do Mato Grosso, veio parar na STJ, o ministro Herman Benjamin nos dizia o quê? Se não há orçamento para cobrir todos os itens de despesa, que se cubram os direitos fundamentais. Vossas Excelências, é uma oportunidade de ouro poder debater a hipótese de alterar a lei de responsabilidade fiscal. Eu sei que é muito complexo. Não se trata de uma solução simples, mas eventualmente tematizar para a saúde uma solução que não apenas onere o nível municipal, que de fato enfrente o locus onde o problema acontece, que é no nível da União, com os repasses que faz, como repercute sobre os municípios, repercute sobre a capacidade de ele organizar e estruturar a sua ação. Se não fizermos isso, efetivamente vamos continuar delegando ao judiciário soluções que não são soluções, apenas mitigação de consequências, uma vez que elas já se tornaram a situação de descumprimento de direitos dos cidadãos. Então, esse é um debate que é um debate relevante. A ideia de mínimo existencial no judiciário ainda é uma ideia pouco clara. Cabe aos legisladores, cabe ao parlamento, à Casa Legislativa por excelência, promover uma reflexão e enfrentamento disso. E aí, me permitam só mais uma provocação. O melhor lugar, uma reflexão acadêmica também, o melhor lugar para dizer o que é mínimo existencial para nós, da área do direito, para os juízes, para os promotores, é no artigo da LDO que contém as despesas não contingenciáveis. Damos muito pouca relevância e enfrentamos com muito pouca consistência esse dispositivo que prevê na LDO o que não será suscetível de contingenciamento. Se fizermos aqui, na assessoria dos senhores e vossas excelências, um levantamento do volume de ações judiciais reiteradas em algumas áreas, a minha sugestão é, peguem série histórica de judicialização incidente em determinadas áreas e ponham como despesa não contingenciável. Ajuda a mitigar a judicialização. Os próprios magistrados vão ter uma perspectiva de contenção no médio prazo do seu raio de atuação. Claro que não será fácil, claro que não é um processo simples, mas precisa começar a ser debatido. Mínimo existencial do ponto de vista da lei, do ciclo orçamentário, de explicitação desse conteúdo vago, desse princípio grande,
bom seria se ela fosse feita e efetivamente assim descrita para a sociedade, assim promulgada para a sociedade, assim anunciada para a sociedade, nesse dispositivo da LDO. Mínimo existencial são as despesas não contingenciáveis. A gente levar isso adiante para, inclusive, reduzir um pouco a judicialização, que também produz iniquidades. Agradeço, disponibilizo os contatos. Eu acho que o curto prazo e a forma trabalhada, né, talvez não tenham produzido bons resultados, mas a gente, a partir daqui, espera que, novamente, conseguimos avançar. A iniciativa do projeto de lei também merece congratulações. Obrigada. Muito obrigado, doutora Hélida. Não teve problema nenhum atraso, porque os outros dois expositores também falaram no seu tempo e a senhora chegou no momento correto. E fez uma ótima exposição, a meu ver, e muito contribuiu. Muito obrigado ao doutor Fernando e ao doutor Denilson também. Informo também que a apresentação da doutora Hélida está disponível na página da comissão. Gostaria de registrar a presença dos senhores Aldemir Domício da Silva, presidente do Sindivax, do DF,